Fala galera, conforme a gente tinha combinado, tô gravando aí um vídeo corrigindo os exercícios de revisão para ajudar vocês a estudarem para a prova. Bom, vamos lá. Primeiro exercício: um carro numa rodovia no quilômetro 15. Então a gente tem aqui quilômetro 15. Vê um outdoor escrito frango assado a 30 minutos. Então o nosso tempo são 30 minutos. Sabendo que o restaurante fica no quilômetro 50, a placa leva em consideração que os carros estão em qual velocidade? Tá? Então aqui é simples. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a velocidade média. Tá? Velocidade média que ele considera em que os carros vão demorar apenas 30 minutos para percorrer do quilômetro 15 até o quilômetro 50. Então, um carro para percorrer do quilômetro 15 ao 50 em 30 minutos, ele precisa estar em qual velocidade? Então vamos lá. Velocidade média a gente sabe que é variação de espaço dividido pela variação de tempo. Aqui eu estou falando em quilômetros, tá? Mas aqui eu estou falando em minutos. Como é que a gente vai converter minutos para horas? Então vamos lá. A gente sabe que uma hora equivale a 60 minutos. Logo, 30 minutos vai equivaler a quantas horas? Regrinha de 3. A gente multiplica em cruz, vai dar 30 igual a 60x. O x está multiplicando, ele vai passar dividindo. 30 dividido por 60 é igual a x. Logo, 30 dividido por 60 dá meio. Então, x equivale a meio, ou seja, 30 minutos equivale a 0,5 horas. Tá? Isso aqui é uma pegadinha, isso aqui é importante. Você não consegue calcular quilômetros por hora se você tiver o seu tempo em minutos. Tá? Então vamos lá. Variação de espaço a gente sabe que é espaço final, no caso 50, menos espaço inicial, que é 15, dividido pelo tempo final, 0,5 horas, menos tempo inicial, que é 0 horas. Tá? 50 menos 15. Fechei minha calculadora de novo. Menos 15 a gente sabe que dá 35. Então vamos lá. Velocidade média igual a 45. 45 não, 35 dividido por 0,5 menos 0, que é 0,5. Então, 35, vou colocar aqui para vocês verem, 35 dividido por 0,5 equivale a 70. Logo, minha velocidade média é 70, o quê? Aqui não são 35 km e aqui não é meia hora. Então, quilômetros por hora. Tá? Então, um veículo andando a 70 km por hora, ele vai do quilômetro 15 ao quilômetro 50 em meia hora, 30 minutos. Ok? Vamos para o próximo. Durante uma viagem, um veículo percorre 80 km de uma rodovia a 80 km por hora. Essa é a minha velocidade. Aqui eu tenho meu espaço e aqui eu tenho minha velocidade média. Tá? Em uma outra rodovia, ele percorre mais 30 km a uma velocidade de 120 km por hora. E aqui ele pede qual o tempo total da viagem e qual a velocidade média do veículo durante a viagem. Tá? Então são duas perguntas na mesma questão. Isso aqui são os dados que a gente tem, que o exercício passou pra gente. Como é que a gente vai calcular isso? Ele quer o tempo total da viagem. Para você calcular o tempo total da viagem, o ideal é que você calcule o tempo de cada trecho. Tá? Porque se a gente calcular simplesmente a velocidade média, a gente pode ter um probleminha aí. Vamos lá. 80 km por hora. Deixa eu só colocar aqui. Nossa fórmula da velocidade média é
variação de espaço dividido pela variação de tempo, tá? Então vamos lá, eu tenho minha velocidade média, então aqui são 80 igual espaço ΔS 80 km dividido por ΔT, que é o que eu quero saber, tá? O ΔT está dividindo, ele passa multiplicando, aqui vai ficar 80 vezes ΔT igual a 80. O 80 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então vai ficar ΔT é igual a 80 dividido por 80. 80 é o quê? 80 quilômetros dividido por 80 quilômetros por hora, tá? 80 dividido por 80 é 1. Quilômetro dividido por quilômetro, você corta quilômetro, te sobra hora. Então, o tempo gasto para percorrer 80 km a 80 km por hora foi 1 hora, tá? Agora vamos aqui. Nesse segundo trecho a gente faz exatamente a mesma coisa. 120, que é a minha velocidade, é igual a 30, que é o meu deslocamento, dividido por ΔT, que é o tempo de viagem que eu quero saber. Vai ficar 120 vezes ΔT, porque o ΔT está dividindo, passa multiplicando, igual a 30. ΔT é igual a 30 dividido por 120, porque o 120 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 30 dividido por 120 é igual a 0,25 horas. ΔT é igual a 0,25 horas. Lembrando que esse 0,25 horas não equivale a 25 minutos, tá? Porque a hora tem apenas 60 minutos, tá? Então isso aqui, 0,25 horas, equivale a 1/4 de hora. 1/4 de hora são 15 minutos, tá? Bom, vamos somar aqui o tempo total. Se o primeiro, deixa eu colocar aqui, 0,25 horas. Se o primeiro trecho da viagem durou 1 hora e o segundo trecho da viagem durou 0,25, a gente soma. Então, o tempo total foi 1,25 horas, certo? Então essa é a resposta do primeiro questionamento desse exercício. E o segundo questionamento é: qual foi a velocidade média do veículo durante a viagem? Como é que a gente vai calcular isso? Bom, a gente sabe que o tempo, o ΔT, o tempo total da viagem foi 1,25 horas. Então, quando esses caras saíram de casa, eles começaram a contar. Quando eles chegaram no destino deles, eles contaram que tinha passado 1,25 horas. 1 hora e 15, tá? Mas para a gente não confundir, tem que colocar 1,25 horas para ter o resultado correto. O ΔS, que seria o deslocamento total, tá? Então o deslocamento total deles, no caso, foi o quê? Eles percorreram 80 km e depois eles percorreram mais 30 km. Então o deslocamento total foram 110 quilômetros, tá? 80 mais 30 é 110. Bom, aqui a gente tem nosso ΔT, nosso ΔS. É só fazer a fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a 110 km dividido por 1,25 horas. 110 km dividido por 1,25 dá 88. 88 quê? Quilômetros por hora. Minha velocidade média é igual a 88, que é 110 dividido por 1,25 km dividido por hora, ou seja, quilômetros por hora. Certo? Então essa é a segunda resposta. Lembrando que é extremamente importante vocês colocarem a unidade. Vamos lá. 3. Christian veio à escola percorrendo um trajeto de 4 km. Como estava sem uniforme, teve que voltar para casa para se trocar. Consequentemente, ele também teve que retornar para a escola. Então aqui ele pergunta qual foi o deslocamento dele e qual
foi a distância total percorrida, tá? Então vamos primeiro ver a distância total, vamos primeiro ver o deslocamento, tá? Então a casa dele equivale a 0 km e a escola equivale a 4 km. Então o deslocamento nada mais é do que o delta S, ou seja, seu espaço final menos seu espaço inicial, que no caso aqui o espaço final são 4 km menos o espaço inicial, que é 0 km. Então o deslocamento dele foram 4 quilômetros, tá? Independente se ele foi, voltou, parou no meio do caminho, foi na padaria, tá? Deslocamento nada mais é do que seu espaço final menos seu espaço inicial, independente se você percorreu mais do que isso. Por isso que existe uma diferença entre deslocamento e a distância total percorrida. Tá? A distância total percorrida, ela leva em consideração de fato tudo que ele andou. Então vamos lá, de casa até a escola ele andou 4 km. Para voltar para casa ele andou mais 4 km. E depois para voltar para a escola ele percorreu mais 4 km. Então essa distância, 0 km, 4 km. Ele foi para a escola, percorreu 4 km. Estava sem uniforme, voltou para casa, percorreu mais 4 km. Se trocou, pôs o uniforme e voltou para a escola, mais 4 km. 4 mais 4 mais 4 é igual a 12 km. Então, o deslocamento dele foi 4 km, mas a distância total percorrida foi 12. Certo? Agora vamos para a revisão. Cite algumas vantagens e desvantagens do desenvolvimento tecnológico. Essa é mais uma questão conceitual. Algumas vantagens do desenvolvimento tecnológico são os avanços na medicina, são os avanços na engenharia, enfim, os avanços tecnológicos, tá? Que facilitam nossa vida, cura de doenças, etc., facilidades de comunicação, de locomoção, enfim. E algumas desvantagens do desenvolvimento tecnológico é que quase sempre um avanço tecnológico pode gerar uma degradação da natureza. Então, quando você tem um avanço no transporte, um avanço tecnológico, aumentando barateando os veículos, mais pessoas acabam comprando automóveis. Mais automóveis circulando, maior emissão de monóxido de carbono na atmosfera. Então, o desenvolvimento tecnológico, pensa aí, eles eles barateiam o custo de produção de um computador, mas um computador, para fazer os chips, ele precisa de silício. Logo, aumenta-se a extração de silício, o que também detona a natureza. Então, vantagens do desenvolvimento tecnológico são todas as benefícios que a gente tem. Melhora na medicina, avanços na medicina, cura de doenças, avanços na comunicação, avanços no transporte. E as desvantagens normalmente estão relacionadas à degradação da natureza. Tá? 2. Descreva as etapas do método científico. Essa é simples, a gente conversou várias vezes sobre ela durante a aula, mas vamos dar uma relembrada. Tá? Então, o método científico ele começa com a observação de um problema. Você observa um problema ou um fenômeno. A segunda etapa, você tenta criar, você elabora hipóteses do porquê, de quais seriam as explicações daquele fenômeno ou qual seria a causa daquele problema. Então, você elabora hipóteses do porquê que aquele fenômeno acontece ou qual é a causa daquele problema. Por fim, você faz a fase da experimentação. Você coloca suas hipóteses à prova. Você experimenta as suas hipóteses. E por fim,
você chega à conclusão, onde na conclusão, através dos resultados obtidos pelos seus experimentos, você chega numa solução para o problema ou numa explicação do porquê que um fenômeno acontece. Então a gente chega na conclusão ou teoria. Então as fases, as etapas do método científico são 4. Então primeiro você tem que observar um problema ou um fenômeno, depois você elabora hipóteses que expliquem aquele fenômeno ou que indiquem a causa do problema. 3. Você experimenta, coloca à prova as suas hipóteses, tá? Através de experimentos. E 4. Através dos resultados do experimento, você chega a uma conclusão do que causou aquele problema ou uma teoria do que de como que aquele fenômeno ocorre. Então essas são as etapas do método científico. 3. Complete a tabela. Aqui eu dou uma tabela que ela de um lado tem as grandezas e do outro tem a unidade. Então, espaço é uma grandeza, ml é uma unidade e velocidade é uma grandeza. Bom, quais unidades correspondem à grandeza espaço? Bom, aqui você pode colocar centímetro, você pode colocar metros, você pode colocar quilômetros. Tá? Centímetros, metros e quilômetros são unidades de espaço, tá? Unidades de espaço, unidades de distância. Tá? ml é uma grandeza que corresponde a volume. Tá? Um determinado líquido ou um determinado gás, ele ocupa um determinado volume, tá? Normalmente é medido em ml, litro, centímetros cúbicos. E a velocidade, a grandeza velocidade, ela é representada pelas unidades, normalmente quilômetros por hora, que é o que a gente está mais acostumado, ou também metros por segundo, ok? Sobre os estados físicos da matéria, responda, estamos nessa aqui. Sobre os estados físicos da matéria, responda. A passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. Então aqui cabe a gente montar aqui os estados, tá? Então estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Então, do sólido para o líquido é a fusão. Do líquido para o gasoso é a ebulição. Do gasoso para o líquido é a condensação. Do líquido para o sólido é a solidificação. Alguns materiais fazem a passagem do sólido diretamente para o gasoso ou diretamente do gasoso para o sólido. Isso é chamado de sublimação. Tanto do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido. Sublimação. Letrinha linda, né? Bom, então a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. É isso aqui, do sólido diretamente para o gasoso é a sublimação. Passagem do estado líquido para o gasoso, do líquido para o gasoso, ebulição. E do estado gasoso para o líquido, aqui a condensação. Então, isso é muito simples, mas é bom vocês terem esse esqueminha aqui em mente: sólido, líquido, gasoso e a passagem de um para o outro, qual que é o nome desse processo. Tá acabando. 5. Converta as seguintes unidades. Então, na A, eu quero converter 5 quilos para gramas, tá? Isso aqui é pura regrinha de 3. Então, lembrando que na regrinha de 3 a gente tem que saber a proporção entre essas unidades para a gente poder montar a regrinha de 3. Então, a proporção de quilo para grama, a gente sabe que 1 quilo equivale a 1000 gramas. Tá? Se você não sabe essa proporção,
Você pode pesquisar na internet, ou normalmente alguns exercícios constam, indicam, dão uns dados, sabendo que 1 kg equivale a 1000 gramas, ok? Então 1 kg equivale a 1000 gramas. Eu tenho 5 quilos e quero saber o quanto ele vai equivaler em gramas. Tenho aqui minha regrinha de 3 montada. Então fica x, né? 1 vezes x é x, igual a 5 vezes 1000, que é 5.000. Então, 5 quilos equivalem a 5.000 gramas. Simples assim. 2. 20 gramas para quilos. Então, 20 gramas para quilos. Tá? Então, de novo, a gente sabe que 1 quilo equivale a 1000 gramas. Eu tenho 20 gramas e eu quero saber quantos quilos ela equivale. Multiplica em cruz, né? Ou multiplica em x, vai ficar 1000 vezes x, ou 1000x, igual a 1 vezes 20. Então, dá 1 vezes 20 é 20. O 1000, então fica 1000x igual a 20. O 1000 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x igual a 20 dividido por 1000. 20 dividido por 1000, 0,02. Então, x é igual a 0,02. O que? É o que eu quero saber, quilos. Então, 20 gramas equivale a 0,02 quilos, ou quilogramas. A C, eu tenho 20 metros e quero converter ele em quilômetros, tá? Mesma coisa, a gente sabe que 1 quilômetro equivale a 1000 metros e eu quero saber quantos quilômetros equivalem a 20 metros. Eu tenho 20 metros e quero saber quantos quilômetros isso equivale, tá? Então, mesma coisa, 1000x igual a 1 vezes 20, 20, x igual a 20 dividido por 1000. 20 dividido por 1000 é 0,02. 0,02 o que? Quilômetros. Então, 20 metros é igual a 0,02 quilômetros. Bom, aqui na D, a gente tem que transformar 20 metros por segundo em quilômetros por hora, tá? Como é que a gente chega nisso aqui, tá? Bom, existe uma relação que 1 metro, ou melhor, 1 km por hora, 1 km por hora equivale a 0,21234567778. Então, 0,277777778, tá? Metros por segundo, tá? Isso acontece quando você consegue pegar o... Deixa eu colocar aqui, calculadora de novo, tá? Isso acontece quando você pega 1 km por hora e divide por 3,6. Tá? O que é esse 3,6? 3,6 é a relação entre quilômetro por hora. Tá? Então, se 1 km equivale a 1000 metros e 1 hora equivale a 3.600 segundos, 3.600 segundos, por quê? Porque, ó, minha calculadora de novo. Por que 3.600 segundos? 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60 é 3.600, tá? Então, se você pegar 3.600 e dividir por 1000, você tem 3,6. Então, daí vem essa relaçãozinha. Então, se você pegar 1 km por hora e dividir ele por 3,6, você vai ter 0,277777778, tá? Beleza. Então, eu tenho 20 metros por segundo e quero converter em quilômetros por hora.
tá? Como é que a gente vai fazer? Vai fazer 0,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, x igual a 20. X igual a 20 dividido por 0,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E vamos ver. 20 dividido por 0,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o equivalente a 71,9 km por hora, tá? Essa é a regrinha de 3. Porém, existe uma maneira mais simples da gente fazer isso. A gente pode pegar, por exemplo, 20 km por hora e 20 metros por segundo e multiplicar por 3,6. Olha só, 72 km por hora. Que é aquele 71,99999, a gente acaba arredondando para 72 km por hora. Muito mais simples do que a gente fazer esse baita cálculo com esse baita número gigante. Então, para a gente converter de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Então, 72 km por hora dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Da mesma maneira, se a gente for fazer o caminho contrário, metros por segundo para quilômetros por hora, a gente simplesmente vai multiplicar por 3,6, tá? Que no nosso caso aqui, no exercício, 20 metros por segundo vezes 3,6 é igual a 72 quilômetros por hora. Então, lembrem-se dessa regrinha aqui do quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa, que é muito mais simples do que a gente levar em consideração a proporção da regrinha de 3, tá? A gente chega no mesmo resultado, só que fazendo esse cálculo do dividir por 3,6 ou multiplicar por 3,6, a gente chega no resultado muito mais rápido. Vamos para a próxima. Uma pessoa observa a rua de dentro de um veículo em movimento. Considerando essa pessoa como referencial, quem está em movimento? Essa é simples, né? Lembrando que referencial é o ponto de referência do qual a gente observa um determinado fenômeno, tá? Então, na física, tudo é relativo em relação ao referencial. Então, se a pessoa está dentro do carro, dentro de um veículo em movimento, pelo referencial dessa pessoa, pela visão dessa pessoa, como ela está andando junto, ela está fazendo o mesmo movimento que o carro, ela está se movimentando junto com o carro. Na referência dela, do ponto de vista dela, ela não está vendo o carro se mover. Do ponto de vista dela, quem parece se mover é o resto do mundo, tá? Seria a rua. Do ponto de vista dela, quem se move é a rua, tá? Da mesma forma, se uma pessoa está parada na rua e vê um carro se movimentando, do ponto de vista dessa pessoa, a rua está parada e o carro está se movendo. Então, na 6, se o referencial é a pessoa que está dentro do carro em movimento, então, pelo referencial dessa pessoa, quem está em movimento é a rua. 7. Um cientista observa os seguintes fenômenos. Um relâmpago durante uma tempestade, então a gente tem um relâmpago bem mal feito durante uma tempestade. A refração da luz ao observar um objeto parcialmente imerso em água. Se você pegar um copo de água e colocar um lápis e observar, você vai ver que parece que o lápis está quebrado, ou um canudo. Vai parecer que o canudo está quebrado. Esse é um fenômeno chamado refração da luz, tá? E, por fim, um objeto caindo pela ação da gravidade, tá? Então ele observa esses 3 fenômenos: um relâmpago durante uma tempestade, a refração da luz ao observar um objeto parcialmente imerso na água e a queda de um objeto pela ação da gravidade. E ele pergunta, respectivamente, quais áreas da física estudam cada um destes fenômenos? Então, um relâmpago, tá? A gente sabe que um raio é eletricidade. Então,
a área da física que estuda os fenômenos elétricos seria a eletrodinâmica. A parte da física que estuda a refração da luz ou qualquer outro tipo de fenômeno físico é chamada de óptica. A área da física que estuda a queda de um objeto, ou seja, um objeto caindo, ele está em movimento, certo? Da mesma maneira, se eu jogar um objeto numa determinada direção, ele está se movendo. E a área da física que estuda os movimentos é a mecânica ou cinemática. Certo? Com isso a gente finaliza a revisão. Espero que isso ajude vocês na hora de estudar. Lembrando que para fazer a prova, não usem, deixa eu até fazer uma lista aqui. Durante a prova, pode usar calculadora, mas não a calculadora do celular, uma calculadora de verdade, tá? E para estudar, não estudem somente pela revisão. Então, na hora de estudar, estudem a revisão, estudem a apostila e estudem as anotações que vocês têm no caderno. A revisão por si só, ela não é o suficiente para você fazer a prova, tá? Então, estudem tudo e não se esqueçam das suas calculadoras. Ok? Então, nos vemos na terça-feira. Até mais.